No vídeo de hoje eu quero denunciar a Frente Parlamentar Evangélica. Quero quebrar alguns supostos consensos. Essa frente tem 84 parlamentares, contando deputados e senadores. Essa frente tem 18 denominações evangélicas ali representadas. Mas, segundo o último censo do IBGE, no Brasil, existem mais de 1.000 denominações evangélicas, o que já é curioso. As posições dessa frente são majoritariamente conservadoras e extremistas, mas elas não têm uma associação direta e automática com aquilo que pensa o povo evangélico no Brasil, que é, inclusive, muito diverso. Por exemplo, com relação à pena de morte e porte de armas, a maioria dessa frente defende, mas o segmento evangélico, em sua maioria, é contra, o que demonstra que não há esse controle dessa frente sobre o universo evangélico no Brasil. Essa frente se associa sistematicamente à bancada do boi, agronegócio, e à bancada da bala, indústria armamentista. Essa frente é composta por muitos coronéis da fé, que fazem bizarrices permanentes no Congresso Nacional e ainda dizem que é em nome de Deus. Em nome de Deus! A Deus, Deus, grande arquiteto do universo. Deus, pelos evangélicos da nação toda. Nação evangélica. Essa frente é um obstáculo à democracia, à diversidade, aos direitos humanos e especialmente aos direitos de mulheres, LGBTs, negros, quilombolas e indígenas. Mas cabe avançar em alguns conceitos. Você sabe o que é o extremismo religioso? Bem, o extremismo religioso presente em componentes dessa frente se caracteriza pela intolerância religiosa para gerar a autopromoção desses agentes políticos. Eles quase que se orgulham dessa intolerância. Além disso, eles fazem negociações políticas, muitas vezes promíscuas e nem um pouco republicanas, para fazer valer a sua suposta verdade cristã. Quero pedir as suas orações pelo Brasil, quero pedir as suas orações, se me permitem, para mim mesmo, e quero, mais uma vez, pregar a pacificação do país. O extremismo religioso também se caracteriza pela tentativa de impor ao conjunto da sociedade a visão de um segmento religioso. E atenção, a principal característica desse extremismo religioso é que ele está diretamente ligado à violência. Ele estimula ações de violência. Porque o extremismo religioso se pauta no medo. O medo com relação aos diferentes. Um passo a mais, esse medo vira uma repulsa, uma certa aversão. Um passo a mais, essa aversão gera desprezo, indiferença e até mesmo o ódio. Pronto, o ciclo extremista está feito. Medo, aversão, repulsa, desprezo, indiferença, ódio. O ambiente está adequado para que a violência aconteça de forma muitas vezes naturalizada, legitimada ou até mesmo aplaudida. É para a Igreja Católica entrar de pau em cima desses caras, sabe? Baixar o porrete em cima. Mas eu quero fazer uma diferença entre o extremismo religioso e o conservadorismo religioso. Porque o conservadorismo religioso, por exemplo, evangélico, que é o que eu estou tratando aqui, ele também tem uma verdade absoluta, também não dialoga muito com as diferenças. Ele se caracteriza por uma leitura literal e não histórica da própria Bíblia, no caso evangélico. Mas o conservadorismo religioso, ele não se associa diretamente à violência. A pessoa vai manter ali a sua verdade própria, ela vai continuar olhando as diferenças, uma determinada versão, mas os conservadores não têm uma disposição consciente à violência. Eles vão respeitar, em certo sentido, a diversidade, o Estado laico, não vão querer impor a sua visão por meio de leis e políticas públicas. Mas os conservadores religiosos muitas vezes funcionam como amoladores de faca. Como assim? Eles não denunciam a violência dos extremistas religiosos, como se isso fosse indiferente. E ainda contribuem com o silenciamento, o ocultamento, quase que o desaparecimento dos evangélicos progressistas, seja pelo viés conservador,
seja pelo viés extremista, a Frente Parlamentar Evangélica está repleta de coronéis e mercadores da fé, que esbravejam a vontade do próprio Deus deles, com D minúsculo, que tem muito mais a ver com dinheiro, poder e status. Os extremistas evangélicos da Frente Parlamentar Evangélica costumam dar justificativas para o seu discurso de ódio. Eles tentam dar uma roupagem democrática para esconder a própria intolerância. São pelo menos 3 justificativas. A primeira, eles dizem: nós somos uma minoria perseguida, só estamos reagindo a uma opressão. Segunda justificativa: nós somos apenas um segmento da sociedade defendendo seus interesses, isso é plenamente democrático. Terceira justificativa que eles dão: nós representamos a maioria no Congresso Nacional e a maioria na sociedade. Se é maioria, então é democrático. Veja bem, essas 3 justificativas só escondem uma intolerância evidente. Essas 3 justificativas desconsideram que democracia pressupõe Estado laico, diversidade, direitos humanos e defesa dos direitos das minorias. É apenas uma roupagem democrática tentando ocultar um discurso de ódio e uma sede de poder. Meu partido estava quase roendo as cordas porque eu não aguentava mais a luta. Eu estava dentro do meu gabinete, chorando, emagrecendo. Entrou um homem, atravessou as 2 salas e foi na minha sala. Um baita de um... Calma, eu tenho que medir as palavras agora. Um baita de um afrodescendente. Dependendo do que eu falar, dá problema. Desse tamanho, cidadão. Foi feita uma pesquisa na Marcha para Jesus de São Paulo, um evento que reúne mais de 2 milhões de pessoas. Se você olhar, vai perceber que é um recorte majoritariamente conservador. Pois bem, nessa pesquisa se comprovou que 70% dos presentes não confiam em qualquer político, o que significa que há uma crise de representatividade que não é só exclusiva do campo evangélico, mas da sociedade brasileira. E olha que curioso, nomes como Marina Silva, Marcos Feliciano e Bolsonaro, que são evangélicos, também não encontram respaldo, apoio ou referência na maioria absoluta daqueles e daquelas que estavam lá presentes. Diante desse quadro, é possível afirmar que a Frente Parlamentar Evangélica não representa a totalidade da experiência evangélica no Brasil. Também é preciso afirmar que esse chamado eleitorado evangélico não é tão conservador e massa de manobra como se supõe. Também é importante perceber que o conservadorismo médio que existe no segmento evangélico é o mesmo que existe no conjunto da sociedade brasileira. E é importante dar visibilidade às experiências evangélicas progressistas, e não são poucas. Gente que está lutando por justiça social, combatendo a desigualdade, lutando contra as diversas formas de opressão. Gente que, inclusive, em sua maioria, é contra essa agenda que vai retirando direitos dos trabalhadores. Isso também está comprovado em pesquisa. A nossa função aqui é denunciar esses coronéis da fé, dizer que eles não têm domínio e controle sobre a espiritualidade evangélica no Brasil, quebrar esses falsos consensos e dar visibilidade, fôlego e força a irmãos e irmãs que, a partir da sua fé, denunciam a violência dos extremistas, criticam o silêncio dos conservadores e animam movimentos de luta e resistência para que haja vida plena para todas as pessoas. Como discípulo de Jesus, eu creio no amor sem distinção, no acolhimento sem condição. Esse é o caminho que eu quero aqui repercutir para quebrar o bloqueio dos coronéis da fé.